Eita, glória. Eita, Deus. Aí você talvez se pergunta assim, mas o que é isso, pastor? Que pergunta é essa? Tijolo de Faraó. Vou te falar, vou te responder. Todos nós fomos criados por Deus com um propósito. Há uma grande obra que está sendo feita. Na realidade, duas obras. Uma é grande e a outra nem tanto. Mas há uma obra que todos os dias ela é construída com esses tijolos de Faraó. Há uma obra do Faraó deste mundo. Há um plano desse Faraó para angariar o maior número de pessoas para ir com ele para o sofrimento eterno. O Faraó deste mundo tem essa obra de arrebatar, de levar cada um dos que não se quebrantam, não se, como diz aqui no versículo de capítulo 2, versículo número 20, né? 21, assim, pois se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra. Todo aquele que não se render e não se purificar e não reconhecer a necessidade do Senhor Jesus na sua vida, esse será tijolo na obra de Faraó. Esse será tijolo que construirá, né, essas pirâmides aí para no dia do grande sofrimento estar junto com ele. Porque o tijolo de Faraó é símbolo de opressão. E é o que o inimigo faz com o povo, e o povo nem sequer nota. O povo é oprimido. Exemplo, vou citar exemplo. Todos nós vemos quantas pessoas vivem aí pelo mundo. Quantas pessoas vivem na rua, na sarjeta, escravos de drogas e outras coisas mais, mas não se dão conta que estão sendo tijolos de Faraó. Quantas pessoas, irmãos, têm lar, têm família, têm casa, mas por causa do orgulho no seu coração, não tomam uma posição, não se arrepende, não reconhece, por isso está formando essa obra, está alimentando esse sistema opressor, como fez Faraó no Egito. Êxodo capítulo 1, versículo 13, para você entender, a servir os filhos de Israel. E eles fizeram amarga a vida com a dura servidão, em barro e em tijolos. E com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os serviu. Só que o diabo, ele é astuto. O diabo, ele muitas vezes vem disfarçado. Ele vem de forma sutil. Ele é ardil, ele é ardiloso, né? Ele age com corrupção. Ele age com uma fala que muitas vezes se nós não estivermos ligados, se não formos vasos cheios do Espírito Santo, nós não conseguiremos compreender, né, a sedução que ele vem. Ele corrompe a verdade. Ele consegue, através da sua como é que eu posso dizer? Através da sua enganação, né, da sua ardileza, ele consegue corromper até mesmo as verdades. E o mundo tem caminhado para isso. O mundo tem caminhado para que não há uma verdade absoluta, né? Há uma verdade variável, uma verdade que é a sua verdade, não é a minha verdade. E nós temos visto isto muito. Então o diabo, ele tem agido dessas formas, não somente na servidão, não somente na dureza, mas ele tem agido, ele é multiforme, né? Ele age de várias maneiras, diferente do nosso Deus. Nosso Deus é graça, é amor, justiça, mas ele age de várias formas. O diabo, irmãos, é como um
Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, né, se vos abrirão os olhos, e com Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha a fala, né? A fala do inimigo aqui através da serpente é uma fala que já traz assim: não é bem assim, não é isso que Deus quis dizer, né? Deus só estava querendo falar que se você comer, você vai apenas lhe abrir os olhos, você vai apenas ver o bem e o mal, você vai ter uma visão mais ampla, né? Então experimente disso aqui, né? Que isso não é bem como dizem, não é bem como diz a palavra, não é bem como diz a Bíblia. Corrompe a verdade, confunde as mentes. O faraó desse século está confundindo as mentes para transformar. Irmãos, tem vasos de honra aí se transformarem em vasos de desonra. E a gente sabe disso. Quantos vasos de honra nós tínhamos aí no passado, e hoje esses vasos viraram tijolos de faraó. Isso é pesado, mas é uma realidade, é uma verdade. Pessoas que eram usadas poderosamente por Deus, hoje estão dando vazão a quem? A faraó, ao príncipe desse mundo. Por isso, por quê? Porque a mente foi confundida, a mente foi corrompida. Se deu legalidade e o diabo entrou, o diabo agiu, o diabo já começou a modificar a questão da verdade. Não é bem assim. Aquilo foi entrando na mente e se alojando no coração. E esses vasos que outrora eram vasos de honra, tornaram-se tijolos e estão construindo obras para Faraó. O diabo edifica isso. E Paulo nos alertou lá em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Essas falsas doutrinas. Por isso, amados, fique de olho aberto e veja literalmente, verdadeiramente, a igreja que está pregando o Evangelho. Igrejas que pregam o Evangelho, a verdade, o arrependimento, fuja do pecado, arrependa-se. Irmãos, são igrejas que não atraem muito pessoas. São igrejas que já não fazem mais, não tem interesse. Por quê, irmãos? Porque as pessoas estão sendo iludidas por um evangelho que não é o evangelho genuíno. Eu fico me perguntando, imagina João Batista nos dias de hoje pregando aqui. Eu chamar de maluco, de louco. João Batista nos dias atuais, arrependei-vos porque chegar no reino do céu, amados, ia ser mais um aí, ó. Imagina o apóstolo Paulo pregando no dia de hoje. O apóstolo Paulo, nas suas cartas aqui, ele dá uma chamada de atenção nas igrejas, ele faz a igreja consertar a sua rota. Distorções da palavra. Ele tem intensificado os seus ataques. E o ataque maior, amados, vou dizer para você, é contra a igreja que continua fiel. Essas igrejas aí, meu irmão, ó, tá tudo legal, tá tudo bem, porque o diabo causa essa falsa impressão. Mas nós que somos vasos de honra, quem é vaso de honra, diga amém. Amém. O diabo vai intensificar as suas ações, as suas retaliações. Ele vai insistir, ele vai vir com arma pesada. Mas alegre o teu coração, ele pode vir com todo o exército dele, com um anjo apenas no Senhor. Esse exército é dissipado, é desbaratado. Glória a Deus. Na tua vida ele não toca. Você é propriedade de Jesus. O Senhor te comprou por alto preço. Então o diabo na tua vida não toca. Ele pode até tentar, ele pode até usar de estratégia, mas se você estiver posicionado em Cristo, nenhuma dessas artimanhas dele vai te atingir. Pelo contrário, você vai continuar sendo vaso de honra, e quem sabe até aqueles tijolos vão olhar para você: eu quero ser vaso também. Eu quero ser vaso. O diabo tem usado os tijolos aí para produção
Graças a Deus você é um vaso de honra. Porque o Senhor veio e te encheu aqui nessa manhã. Glória a Deus. O Senhor encheu vasos aqui nessa manhã até transbordar. Aleluia. Porque Ele sabe que aqui tem vasos de honra. Glória a Deus. Se há alguém aqui nesse lugar que ainda não é vaso, Deus chama para ser vaso. Porque vaso é símbolo de propósito de Deus. Jeremias capítulo 18, versículo 3. Vai do 3 ao 6, ô Pedro, por favor. Pedro é vaso. Desci a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderiam fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O oleiro está aqui nessa manhã. Aleluia. E quer fazer vasos novos nesse lugar. Glória a Deus. Talvez tenha alguns vasos aqui que estejam rachados. E vaso rachado não segura a glória de Deus. Vaso rachado não conseguem conter. Vai se derramando, vai se esvaziando. Mas Deus quer refazer esses vasos nessa manhã. Porque Deus pega o vaso, Ele amassa o barro, mas faz um vaso novo. E quando Ele faz esse vaso novo, irmão, as marcas do oleiro ficam no vaso. Aleluia. As marcas, as digitais do oleiro ficam no vaso. Tem até um louvor que fala isso. Se a minha irmã soubesse, seria bom demais o Samuel Messias. Escolheu outro. Eu só não vou cantar para não constranger ela. Porque se eu cantar, vão me chamar até de estrela. Vão me chamar de Davi Sasca. Ou talvez de Ademar de Campos, né? Aí sim, aí. Senhor, coloca o espinho na minha carne. Longe de mim me ensoberbecer. Deus trabalha com cuidado e atenção e intenção. O vaso representa a mão de Deus sendo formado de uma forma única, uma forma específica. Cada vaso tem uma função. Deus te fez um vaso com uma função. Deus te fez um vaso para um propósito específico, para um propósito eterno, para que você venha ser vaso de honra e utilizado no reino de Deus. Deixa os tijolos para lá. Você não é tijolo, você é vaso. Aleluia. Você é um vaso para a honra da glória de Deus. Você é um vaso para o reino de Deus. Deus não te chamou para ser mais um tijolo, né? Ele quer fazer de você um vaso que contém a glória dele, a glória de Deus. Ele quer te usar nas boas obras. Ele escolhe o melhor tipo de material, o melhor barro. Assim é o oleiro. O oleiro, ele tem um barro específico para fazer o vaso. Existem milhares de formas, de estilo de barro, mas apenas alguns têm a liga certa para dar um vaso bom, um vaso para a honra, preparado para toda boa obra. Os dias têm sido maus, meus amados, mas vaso de honra tem o sustento de Deus. Vaso de honra tem a guarda de Deus. Amém. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Verdade. Um vaso de honra, ele é preparado para a obra, essa obra a qual o Senhor está construindo.
nessa manhã para sermos vasos de honra. Deixa Deus te moldar. Meu Deus. Sei que muitas vezes dói, muitas vezes vai incomodar, porque Deus vai apertar, Deus vai comprimir entre suas mãos. Não se, como é que fala que eu posso fazer? Não resista às mãos do oleiro nessa manhã. Permita que Ele trabalhe na sua vida. E sabe como é que o oleiro começa o vaso? Por dentro. A tábua vai girando e as mãos dele vão transformando ele por dentro. Que essa versão não existe, porque eu não conheço. E depois vem o formato de fora. Deixe Deus moldar o seu caráter nessa manhã. Deixa Deus moldar a tua alma nessa manhã. Se despoja de todas as tuas vontades. Se despoja da tua carne e deixa Deus trabalhar. Permita uma faxina espiritual nesse domingo a qual o Senhor te trouxe até aqui. Uma faxina espiritual. Deus quer limpar esse vaso. Deus quer transformar esse vaso em um vaso limpo e novo e cheio do Espírito Santo. A primeira coisa que você tem que fazer é dizer não a todas as coisas desse mundo. Abrir mão daquilo que agrada ao teu eu e não ao reino de Deus. Deus quer trazer a esta igreja, a este lugar, uma glória para mudar o ambiente ao qual está instalado. Aleluia! Deus quer fazer uma grande obra através dessa igreja, mas através de vasos de honra, para que nós venhamos fazer um diferencial nesse lugar. Um bairro tomado por coisas do Egito, mas que eu creio que cada vaso se colocando na posição, o ambiente será transformado, o ambiente será modificado, até a tradição será mudada, porque onde há um vaso de honra, os tijolos se constrangem. Onde há vaso de honra, o ambiente é transformado, porque são pessoas de caráter, são pessoas que agem na conformidade com o Senhor a qual serve. Não abre mão dos princípios do reino de Deus, não negociam valores do reino de Deus, mas pelo contrário, isso aí eu não faço não, porque isso aí vai contra aquilo que eu professo ser. Fuja dos jeitinhos desse mundo, fuja das corrupções, né? As pessoas acham que corrupção é só um político que rouba lá em Brasília ou na Câmara Municipal ou Estadual. E há inúmeros tipos de corrupção.
estão comprados, estão consagrados, estão marcados pelo sangue do Cordeiro.